Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, um tema que é muito importante que a gente decidiu bater um papo, que é sobre as pessoas que estão sem emprego, que precisam ser contratadas e não conseguem, e a gente lida com isso no dia a dia. Então a gente vai dar algumas dicas, ajudar, porque o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a pessoa pensa que não tem vaga, tem sim, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Sou Felipe Ribeiro, sócio fundador da Ribeiro Viu Advogados, e aqui comigo Paulo Castro, da Moreira Castro. Se apresentei um pouquinho. Meu nome é Paulo Castro, assessoria contábil Moreira Castro, escritório de contabilidade começou no Rio de Janeiro e hoje tem sede também aqui em Brasília, no Brasil 21. Vou falar um pouquinho hoje sobre contratação. E aí, Paulo Castro, a sua experiência, você já tem um escritório consolidado que começou lá no Rio, e como é que é o dia a dia lá? Porque contratação, eu sei que vocês fazem contratação de diversas empresas, mas como que é o dia a dia assim? Como que você vê o funcionário, não, na verdade, uma pessoa que está buscando emprego? Porque aqui a gente recebe muito currículo e às vezes a gente se surpreende negativamente. E qual é a experiência de vocês lá, assim, de se chega muito currículo, como é que é? A gente tem assim, é um tema assim complexo, né? A gente sabe que tem uma grande falta de emprego, né? Tem um índice de desemprego muito alto, mas existe aí também quando a gente faz uma chamada para uma seleção de funcionários, se a gente chama 10, aparecem 3. É uma coisa assim que a gente se surpreende com a quantidade de pessoas que não aparecem na entrevista. Já fui falado às vezes que é porque a pessoa não tem dinheiro para passagem, existem algumas coisas aí que são colocadas, mas a quantidade que confirma e não aparece é bem grande. Então a gente vê muito isso em todos os setores, tá? A gente tem vários clientes da parte do comércio, a gente vê isso neles, a gente vê isso no meu escritório, que já é um ticket mais alto, um salário mais alto. A gente chama muita gente, a gente seleciona muitos currículos para no final a gente acabar entrevistando um terço disso. Entendi. A gente também lida com isso, inclusive hoje a gente recebeu um currículo e tudo, a gente recebe pelo WhatsApp, pelo e-mail, e às vezes a pessoa ela não sabe muito bem o que quer, né? Porque às vezes a gente abre vaga, ou a gente contrata uma empresa que é especializada, porém eu vejo que muita gente bate na nossa porta, só que de diferentes modos, né? Às vezes literalmente, inclusive a gente tem uma pessoa que bateu na porta e deu certo, e foi interessante. Então hoje eu vejo que duas coisas, né? Às vezes a pessoa pede para entrar, que eles falou, mas às vezes ela não consegue ir numa entrevista. Então, às vezes o motivo é que você falou, né? Não conseguiu pagar a passagem, tudo. Só que, não sei, né? Talvez se tivesse, só quando fala isso, às vezes a pessoa nem avisa que não vai, né? Ou não pergunta, tem como ser online, tudo, porque hoje tem online. Então, primeira dica aqui, gente, se acontecer alguma coisa e você não for na vaga, não puder ir na entrevista, avisa, né? Porque isso aí pode dar um problema muito sério para você e vai que nem assim, o Paulo Castro é uma pessoa que lá no Rio de Janeiro, em Brasília, conhece diversos empresários. Então imagina se alguém pergunta para ele sobre você. E isso acontece, né? Por mais que existam diversas pessoas no mundo, é pequeno. Ainda mais que em Brasília. Em Brasília é mais fácil ainda disso acontecer. Então assim, fiquem ligados nisso, tá? Mas assim, o que você acha? Assim, hoje, uma das questões que a gente vê também é a retenção dos talentos, né? Ao mesmo tempo tem pessoas que a gente vai dar a dica no final, né, do que fazer para conseguir ser contratado mais fácil, né? E também a gente vê que como que a gente retém um talento, né? Então, o que a gente faz, o que o empresário pode fazer, né? Que a gente está falando tanto para a pessoa que está ali quanto para o empresário, né? Então, o que você vê, o que você sugere aí para a gente fazer para como reter um talento, né? Porque é muito comum, né? A pessoa vai bem e aprende. Então, como que a Moreira e Castro lida com isso, já que vocês têm anos de experiência e a contabilidade, que não tem outros escritórios, então vocês passam por isso? Isso acontece? O escritório oferecer vaga, tudo para um funcionário, que normalmente sim, né? Se o cara é bom, já vão atrás do que já tem experiência, né? Sim, sim.
E normalmente parece que o funcionário ele recebe proposta quando ele está empregado, né? Quando está desempregado é até mais difícil. Então, acontece, hoje em dia cada vez mais a gente está focado nisso, voltando, né, a entender que os funcionários são uma parte primordial do negócio. A gente cuidando deles, eles vão cuidar dos clientes. Então, para mim, essa é a linha que tem que ser tomada, né? A gente trata bem os nossos funcionários, a gente mostra para eles planos que a gente tem para o futuro deles de crescimento e eles vão tomar conta dos nossos clientes muito bem, da melhor forma possível, melhor até do que a gente conseguiria sozinho. Então, acho que para reter o cliente, o funcionário, a gente precisa, obviamente, tratá-lo bem, né? Pensar em tudo, em todos os setores, pensar, por exemplo, nos benefícios, perguntar para ele, né? Fazer uma votação, vamos botar um benefício novo, qual benefício que mais atrai vocês? Qual benefício seria mais interessante para você? É colocá-los como parte da engrenagem, né? Quando a gente coloca eles, né, como parte do negócio, eles se sentem também privilegiados, se sentem dentro, né, do negócio. Então, isso é uma das coisas que tem que ser feita. O salário é básico, né? É higiênico, como falam, então assim, tem que ter um salário médio, um pouco até, se possível, acima da média, principalmente quando você vê um talento, né? E passar o que você está vendo para ele de futuro. Então, às vezes, está na sua cabeça que você quer botar esse cara, subir ele de cargo daqui a 2 meses. Só que ele não está sabendo. Então, se ele recebe uma proposta às vezes, ele sai. Porque para ele está ali trabalhando e ele não está sabendo se ele realmente está sendo valorizado, se estava chegando o momento dele. Então, é interessante a gente fazer reuniões, passar o feedback para o funcionário, tanto o feedback de correção, porque a gente precisa ajustar algumas coisas, e até um bom profissional ele tem coisas a se ajustar, mas também passar aquilo que a gente viu, que a gente gostou e que a gente pretende levar para eles. Mas para isso a empresa precisa crescer. Uma empresa que não cresce não consegue ter talentos, isso é certo. É interessante porque a gente está falando aqui do Paulo Castro, né? Que tem vasta experiência tanto na Morelli Castro quanto provavelmente em outras empresas que você investiu ou que você conhece a operação. Então, é excelente saber disso, vai ajudar demais, vai me ajudar, provavelmente vai ajudar outras pessoas aqui. E uma coisa que eu achei interessante é, poxa, tratamento funcionário, né? Porque o que eu vejo assim, né, no mundo empresarial, que tem muito essa briga, né, entre o funcionário briga com o empresário briga com o funcionário, fica naquela briga, sendo que um depende do outro, né? Porque, poxa, às vezes o cara vai ter o sustento da empresa, pode até seguir carreira ali, se for bom, e o outro lado que é, poxa, que é uma empresa sem os funcionários, ainda mais como é que eu vou crescer, quanto mais eu cresço, mais pessoas eu preciso, né? Então eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso aí. A gente sempre busca, eu sempre pensei nesse tratamento humanitário, vamos assim dizer, né, humano, mas eu penso assim, poxa, o que a gente pode fazer e tudo, porque eu como líder eu penso o seguinte, se alguma coisa na minha equipe está errada, não importa o que seja, culpa é minha. Eu penso muito assim, sabe, isso já ajuda bastante. Porque, se alguém é comum, né? Poxa, fez alguma coisa errada, eu não falo, pô, essa pessoa fez alguma coisa errada. Mas, poxa, eu deixei de fazer o treinamento, eu deixei de fazer alguma coisa, isso acaba ajudando, né? Então, eu acho interessante um empresário pensar assim, sabe? Não sei se você concorda, né? Tipo, eu queria saber a sua opinião, se faz sentido que eu normalmente penso, poxa, isso aqui é culpa minha e eu vou resolver. E eu sempre gosto de pegar a culpa, por quê? Porque às vezes também a pessoa está ali, né, fazendo diversas tarefas. E, poxa, eu estou fazendo tarefas diferentes, mas eu vejo como se a responsabilidade fosse minha, então eu busco solucionar, então eu nunca jogo a culpa. Eu já chego e falo, não, como que a gente pode solucionar isso e tudo, às vezes eu vejo que é a melhor forma. Não sei qual é a sua opinião, se estou fazendo certo. Não, com certeza, assim, falei até outro dia com o meu chefe lá do departamento pessoal, eu falei com ele, olha, não adianta você trazer um erro da equipe apontando para a pessoa lá, ponta final. O erro foi seu. E antes dele, o erro foi meu. Você só tem, o meu chefe de departamento, ele só tem uma pessoa para culpar, eu. Estou acima dele. E eu não tenho ninguém.
É isso que a gente tem que entender. Porque, de qualquer maneira, fui eu que coloquei ele ali. Fui eu que não, de repente, dei um treinamento, como você falou. Ou que não chegou e antecipou um movimento. Eu tenho mais experiência, eu sou o dono do escritório, então eu tenho que antecipar os movimentos. Ou contratar mais gente, ou um software novo para evitar aquilo. É sempre o erro, como você falou, o erro é sempre meu. E se a gente consegue colocar isso na cabeça, a gente está sempre querendo melhorar. Agora, quando a gente coloca sempre o erro dos outros, o problema foi do funcionário ali, a gente está sempre ali estagnado, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorias e focando na solução. É outra coisa que eu sempre bato na tecla com eles. O foco não é no erro, o foco é na solução. Errou, já errou, a gente vai solucionar e vai montar de um jeito que a gente não erre novamente daquilo. Se a gente pensar desse jeito, fazendo desse jeito, é meio caminho andado para a gente resolver os problemas. Bom saber, né, que estou no caminho certo, e bom saber também se já aplica isso, né? Porque por isso que é bom ter esses bate-papo, né? Espero aí que esteja ajudando muita gente e no final a gente vai falar as dicas de como a pessoa ser contratada, porque aqui a gente nesse lado aí de ter um negócio, a gente tem um olhar, então se às vezes do jeito que você fala, do jeito que você envia o currículo, você já está desclassificado, né? Tem muito isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu queria já falar aqui também que uma das coisas que eu acho importante, que aí vai servir também, tá, para a pessoa conseguir um emprego, né? Que é tanto para conseguir um emprego quanto para conseguir cliente. Porque eu vejo que as pessoas elas não gostam muito do network, né? Vamos dizer, poxa, fazer network é um saco. Talvez a pessoa nem saiba o que é network, né? Então a gente aqui, a nossa parceria e tudo, com o Paulo Castro, é muito por conta do network. Então o network não é só o dinheiro, a venda, né? Só que o network já vai de primeira tipo, se o funcionário começa a frequentar o network de empresário, qual é a chance dele ser contratado? É enorme, né? Então tem coisas que a gente, quando tem um negócio, a gente percebe, tipo, se o cara quer emprego, só ele tá nesse meio. Então a gente vê não só as nossas coisas, né? Mas como captar cliente, mas a gente começa a descobrir como conseguir um emprego, se eu fosse uma pessoa que fizesse emprego, e até como conseguir bons funcionários, né? E quando a gente está ali, a gente também descobre talentos que não são valorizados, né? Então, de fato, eu vejo o seguinte, que o dinheiro que a gente consegue na empresa, né? Hoje dizem que quando a gente tem uma empresa, a gente tem que investir no mínimo 10% em marketing, né? Eu não sei se você concorda com isso, eu quero até saber a sua opinião, mas uma das coisas que eu vejo, que querendo ou não, que mais custo, mais não é custo, porque onde tem custo é a entrega, que são os recursos humanos, que é muito mais que 10%, gente. E hoje eu vejo que se a gente tem uma equipe bem treinada, como você falou, também de ir retendo esses talentos, porque não é só dinheiro, né? Não só dinheiro que eu falo assim. Às vezes uma empresa ela vai oferecer um valor alto, só que ela tem um nível de exigência tão alto que a pessoa nem vai conseguir ficar lá, ou vai ter uma pressão muito grande e não vai fazer sentido, né? Então eu penso assim, crescer a equipe e tudo, mas de uma forma bem humana e buscando e tudo. Aí eu queria saber assim, qual a sua opinião com relação a isso, né? Se faz sentido o que eu falei, principalmente com relação ali, poxa, a gente tá atrás de talento também. Então, por exemplo, se tem uma contabilidade, por exemplo, ensinar sobre contabilidade, tem um talento e ele não é valorizado, e eu tô ali e conheço essa pessoa, acaba que a gente vai virando o que chama de hunter, né? Headhunter. Então, assim, não é só captar cliente, hoje tem uma profissão que é captar funcionário. Então, olha só, tem muita coisa pra gente conversar, mas qual a sua... Você falou assim, ter networking é relacionamento, né? Assim, qualquer pessoa é interessante ela ter relacionamentos. E se é funcionário, se é patrão, se é dono de empresa, se é funcionário público, né? E relacionamentos bem feitos, duradouros, eles vão sempre levar a coisas boas, né? Tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Então, se eu tenho um funcionário, eu até tenho lá no meu escritório, um funcionário que tem um networking admirável. Ele começou a trazer clientes, né? Eu comecei a comentar isso nele, né? A gente começou a falar sobre uma renda variável
E ele começou a puxar ali, ele foi na carteira dele de contatos e foi puxando, ele tem uma rede de relacionamentos e ele nunca foi dono de escritório. E isso para ele é muito bom, né? Quando é que eu vou ter um funcionário que tem uma rede de relacionamentos? É muito difícil, porque as pessoas não cultivam isso, né? Eu mesmo passei a cultivar tardiamente, né? A partir de 2018 que eu realmente comecei a fazer um movimento onde eu passei a realmente ser interessante para as pessoas, a me posicionar ali disponível, tirando as dúvidas, e aí eu comecei a gerar uma rede de relacionamentos que cresce a cada ano e gera muitos resultados. Então, é fundamental. E uma pessoa que tem uma rede de relacionamentos, dificilmente ela fica desempregada. Vai ter sempre ali alguém que sabe do potencial, porque o relacionamento justamente é isso, a pessoa te conhece. Então ela sabe do teu potencial, ela sabe onde ela pode te levar, ela sabe que ela pode te indicar de repente para um conhecido, que você vai entregar, que você é uma pessoa honesta, que você não vai cometer erros propositais, né? Que você vai se esforçar para aquela empresa. Então é muito difícil que quem tem relacionamento fique desempregado. É muito interessante, porque o relacionamento, networking serve para tudo, né? Se a gente for pensar. E, olha, no momento posterior, eu acho interessante falar, poxa, como captar cliente? Não, a gente não vai falar aqui, bora, o Cássio acabou entregando aqui, quem pegou, pegou, né? Você só volta aí e vai, pega ali, que ele deu uma dica muito boa, que é um negócio, captar cliente é simples, mas eu vejo que quase ninguém sabe. É difícil. Embora simples, é difícil, porque eu não sei porquê. Agora, vamos para o momento final aí, que é a dica. Como que a pessoa consegue um emprego? Então você aqui que é empresário, está aqui, até pode ser interessante para você saber, até filtrar melhor. E às vezes você tem alguém que está precisando, então envia esse vídeo tanto para o empresário quanto para alguém que está precisando de emprego. E aqui vai a dica, né? Que eu vou colocar aqui umas 5 dicas, depois se quiser complementar e tudo, mas que eu acho, assim, dica prática, né? Uma delas é, poxa, estou querendo emprego, arruma o seu currículo quanto antes. Tipo, você tem que ajeitar o seu currículo. A primeira dica tem uma coisa que é simples, mas muita gente que o seu currículo ele tem que estar em PDF, ao invés de estar em Word, né? Eu vejo muito currículo em Word, então quando a gente vê isso já é um negativo. Eu coloco ele em PDF, hoje eu vejo que o pessoal coloca em Canva, tudo bonitinho, mas enfim. Coloca ele em PDF. Dentro do currículo ainda se faz o seguinte, eu vejo que chega muito currículo aqui falando que a pessoa entende do pacote Office. Mas hoje a gente não usa só o pacote Office. Hoje tem o Google Drive, então assim, tudo que você sabe, por exemplo, se mexer no Google Drive, se mexer no Canva, se não souber, você tem que aprender, se mexer no Trello. Procura as ferramentas de estudar, pode ser pelo YouTube mesmo, que é coisa prática, de Trello, de pacote G Suite, e coloca no seu currículo, porque quando eu vejo isso, eu falo, pô, esse cara já está meio caminhado. Agora quando eu vejo o padrão, eu acho que deve ter um copy-cola na internet, que é pacote Office. Saiba que, por exemplo, no meu story não uso pacote Office, então eu falo, pô. Então assim, isso é importante e coloca tudo. Hoje tem inteligência artificial, então, poxa, assiste os vídeos e tudo, e não tem problema, fala, conhecimentos em inteligência artificial. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande, porque hoje no escritório a gente já usa em diversas fases de procedimentos nossos, né? Então, isso é um diferencial, por exemplo. Então, olha, pega o seu currículo, deixa ele afinado, e até pergunta se tem algum empresário, alguém assim, poxa, envia o currículo mais para ver se está ok, se vai estar chamativo, né? Porque hoje não estou nem aí qual é a sua pós-graduação, seu mestrado. Se você sabe um monte de coisa, mas vai demorar ali o processo, então quando eu vejo que a pessoa já tem algumas ferramentas, né, já ajuda naquele primeiro filtro. Outra coisa também poxa, você tem que mirar mais certo, né? É o quê? Veja lá o que você tem já algum amigo, conhecido, alguma coisa assim para indicar você, para reforçar, né? E vai aumentando ali o nível, porque eu vejo também o pessoal, eles começam a pegar os e-mails do escritório e enviar, né? Beleza, pode ser que dê certo, mas às vezes nem ele lembra que enviou, então fica bagunça. Eu já vi uns que colocam tipo mais de 20
na hora que você envia, eles não sabem colocar no e-mail e coloca lá, alguém que enviou para todos os escritórios. Então, assim, quando a gente olha isso, a gente já fica puto, né? Porque, pô, ele tá enviando para os outros escritórios, tipo, nem é só para o nosso, assim, é estranho, né? Então, eu acho que é interessante a pessoa colocar, pode enviar vários e-mails, não tem problema, mas, poxa, bate na porta de alguns escritórios, né? Eu vejo, por exemplo, tem um ali em Brasília no setor comercial norte. Vai lá, leva o currículo e tudo, ó, e troca uma ideia. Por quê? Porque às vezes, ali naquela troca de ideia, mesmo não sendo uma entrevista, a sua desenvoltura, então isso é importante também, se não tiver desenvoltura, mas a sua desenvoltura, tudo como você fala, trocando ideia ali, porque a gente é dono de negócio. Então, quando você quer contratar alguém, você consegue contratar na hora ou, tipo, se você, pô, tipo, não, você tem o poder, né? Não quer dizer que você tem um procedimento lá dentro, mas você tem o poder. Então, é diferente de você concorrer com várias pessoas ali, né? Então, às vezes o cara vai gostar de você, porque não adianta também ser muito bom tecnicamente e não saber lidar com pessoas, né? Porque tem uma equipe, por exemplo, na Moreira Castro, imagina, pessoa muito boa, mas odeia pessoas. Aí tá lá, às vezes eu já fui na Moreira Castro, clima muito bom lá no Rio de Janeiro. Uma equipe grande, mas clima ótimo, pessoal bem descontraído, isso foi uma pessoa que não, né? Então tem esse ponto. E tem, claro, tem muitas outras dicas, né? Mas eu vejo que, cara, currículo e bater na porta, vamos assim dizer. Que eu acredito que você vai conseguir. Colocar o leite para alimentar os filhos, vamos assim dizer, né? Como eu falei no começo, assim, você ir, né, quando você é convocado para uma entrevista, você aparecer na entrevista e aparecer antes, né, não chegar atrasado. Porque assim, o cara chega atrasado numa reunião de emprego, ele está ali buscando, passa uma impressão de que quando ele tiver um emprego, então, vai ser pior, ele vai chegar atrasado todos os dias. Assim, chega no horário para a entrevista, fala, né, acho que a pessoa tem que falar, ela não pode só ficar ali no, você tem experiência? Tenho, isso. Fala curto. Não, fala, expõe, mostra o jeito que você é pro entrevistador. Isso são coisas que porque hoje a gente acaba contratando muito mais pelo perfil mesmo da pessoa, né? A gente contrata pelo perfil que se enquadra no nosso escritório. Então, se eu só olhar, como você falou, no papel, só olhar que você tem pós-graduação, se não tem, a gente não sabe também o que você aprendeu ali. Só realmente num teste ali de umas perguntas para saber o que você sabe do serviço, mas a gente avalia muito a qualidade, né? A vontade que a pessoa está querendo de estar ali. Eu hoje valorizo muito o funcionário que eu vejo que ele quer estar ali comigo. É por esse cara que eu brigo. Se eu achar que tem alguém ali que não tem aquela vontade, que não está muito interessado, e chega para mim e fala, eu recebi uma proposta, eu me cubro. Mas se o funcionário chega para mim e fala, poxa, eu recebi uma proposta aqui, mas não quero sair, e no dia a dia ele me mostrou isso, eu compro a proposta. A gente vai com ele, entendeu? Mas a gente precisa ver isso na hora também da entrevista. Que você chegou ali sendo que você quer estar naquela empresa, você tem vontade de trabalhar ali, e conhecer o perfil da pessoa para ver se encaixa no nosso. Acho que são coisas que a gente tem que passar, que o candidato tem que passar na entrevista. É o jeito dele e a vontade que ele está de estar naquele emprego. Não, muito bom aí, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, então envia aí. E eu acho que é isso, esse bate-papo, sabe, Paulo Castro? Acho que foi muito bom, vai ajudar muita gente, uma troca aí de experiência boa. Espero aí que a gente possa estar fazendo outros conteúdos, né? Paulo Castro é uma pessoa com muita experiência e a gente aqui sempre fomentando negócios, né? Fomentando. E para conhecer mais a gente, vou colocar aqui, né? Tem a Ribeiro Veio Advogados, ribeiroveio.com, e o nosso Instagram é ribeiroveio.advogados. Mas qualquer dúvida pode colocar aqui também nos comentários, vai ter o link aqui também. E o Paulo Castro, ele tem o site, na verdade, fala um pouco aí do onde o pessoal te segue. Tem o site, né, moreiricastro.com, e no Instagram tem a Moreira Castro, ou o meu mesmo, que é Paulo Castro Boss, BOSS. Aí segue lá que a gente também coloca conteúdos e sempre fomentando o empreendedorismo.
É isso aí. Então, espero que tenham sido muito bons. E precisando de qualquer coisa, vou colocar o link aqui também, para o pessoal ver mais fácil. Se tiver alguma dúvida também com relação à parte jurídica ou parte de contabilidade, conta com a gente. É isso, espero que tenha sido muito bom e até a próxima. Abraço para vocês.